Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, ainda na carta de Tiago, agora no capítulo 2, onde faremos a leitura do versículo 14 ao versículo 26. Carta de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar-lhes o necessário para o corpo, qual é o proveito disto? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Os irmãos, a imagem de uma casa, ela é muito clara para todos nós. Cada um vive em com uma estrutura diferente, com uma quantidade de cômodos, com cores completamente diferentes umas das outras. Mas nós temos algo em comum quando nós falamos dos nossos lares. Nós podemos olhar os cômodos como lugares que representam algumas intenções. A cozinha podemos ver então como sendo um lugar de fortalecimento. É um lugar onde você se alimenta, é um lugar onde você se fortalece. A cozinha é um lugar nas nossas casas, quando conseguimos reunir ali as nossas famílias, é um instante onde também os relacionamentos então se fortalecem. Os quartos das casas são lugares de descanso, enquanto a sala é lugar de entretenimento, a sala é lugar de conforto, um lugar para podermos relaxar. Se você puder então imaginar a casa nos cômodos com essas características, como uma representação da nossa espiritualidade, nós podemos então pensar um pouco em quais cômodos nós estamos frequentando. Quais são os cômodos que nós estamos então buscando, com intenção, um crescimento, um descanso ou um fortalecimento. Em alguns então nós estamos diariamente buscando nos alimentar. Em outros também, diariamente, nós estamos buscando o descanso que nós todos precisamos. Mas em outro momento, nós frequentamos o cômodo do conforto em meio à nossa espiritualidade. Hoje, um grande número de pessoas está determinada a realizar a obra do Senhor, sem buscar este alimento que as fortalece, sozinhas, sem descanso e ainda por cima, permanecendo apenas no conforto de suas salas da espiritualidade, se nós podemos então falar desta forma. Pessoas que dizem então possuir fé, porém delas não pode ser exigido qualquer tipo de envolvimento, qualquer tipo de esforço, não pode se trazer qualquer tipo de repreensão sobre essas palavras, porque elas estão em busca dos seus próprios ideais. Elas não têm em seus corações o desejo então de agradar a Deus com suas vidas, com suas palavras, com suas ações em todos os instantes.
Tiago, ele escreve aos cristãos que sofreram então perseguição. Após esse período, então, alguns cristãos enfrentaram as dificuldades da oposição porque estavam no mesmo lugar, porque permaneceram, porque lutaram, porque não se afastaram de suas casas, não se afastaram do lugar onde eles moravam. Outros, por sua vez, já foram para longe, foram para cidades vizinhas, foram para lugares onde eles ainda não habitavam, vivendo à margem de outras comunidades. E é desta forma que eles começam então a levar o Evangelho, começam a levar a verdade do Senhor, porque eles se espalham. Eles estão agora não apenas concentrados em uma cidade, em uma região, mas eles então começam então a sair daquele lugar. E é desta forma, distantes da comunidade que os fortalecia, distantes daquele momento onde estavam sempre juntos, ouvindo a palavra do Senhor, que alguns cristãos começam então a negligenciar atitudes que são fundamentais para a sua fé, para honrar ao seu Senhor, para que eles possam então continuar no caminho do Senhor. Isso traz consequências pessoais, um relacionamento íntimo com Deus, consequências também para a comunidade onde eles estão inseridos. Porque a palavra do Senhor no livro de Atos, ela nos mostra nos instantes em que essa comunidade ela estava unida, ainda estava então em Jerusalém, eles estavam com uma intenção no coração de honrar ao Senhor com tudo que tinham e com tudo que faziam, ao ponto de que eles vendiam seus bens, vendiam suas terras, para dividir uns com os outros, para que todos pudessem então ter o sustento, para solucionar o problema uns dos outros, para que não houvesse necessidade. Eles cuidavam, estavam sempre juntos, mantendo ali a união, para que o corpo de Cristo estivesse forte, para que todos estivessem então sendo nutridos constantemente em meio às dificuldades que eles então estavam passando. A base para essas atitudes era a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que vem do alto. Eles buscavam a Deus, e por isso essas eram as formas como se refletiam a espiritualidade desses irmãos. Quando eles então se dispersam, eles permitem que os desejos dos seus corações, as suas vontades particulares comecem a aflorar, ganhar mais espaço, que o pecado que estava dentro deles, por se afastar do Senhor, do fortalecimento que eles tinham em Deus, isso então comece a aparecer nas suas atividades, nas suas palavras. Os cômodos da espiritualidade, como nós podemos então ver, já não eram mais habitados. No momento onde eles se fortaleciam, eles já não frequentavam mais ali. No momento onde eles descansavam, eles já não frequentavam mais ali. Mas eles expandem o espaço para o lugar onde apenas trazia sobre eles o conforto. E Tiago vem trazer uma exortação ao longo de sua carta, que ela é muito prática, porque eles abandonam em determinado momento a sabedoria que vem do alto, para se alimentar de uma sabedoria que é terrena, onde ele vem dizer que é demoníaca, porque não honra a Deus, porque não vai agradar então ao Senhor. Os seus cômodos então da espiritualidade, desse lar, passam a ser preenchidos de outra forma, completamente o oposto daquilo que o Senhor os orienta. Agora é com inveja, com amargura, não há mais sentimento de unidade, agora então existem mentiras, é todo tipo de impureza. Assim os cristãos da dispersão, eles passam a abandonar o primeiro amor. Eles passam a deixar as práticas essenciais, porque aquilo que era fundamental, a base, a sabedoria que vem do alto, já não está mais direcionando então os seus corações. Comunidades se dividem assim. O preconceito invade esses lugares. Passam a pensar apenas nas suas próprias dificuldades, nas suas próprias necessidades. As divisões então elas surgem. Confusão, ela se espalha no meio desses lugares. E é por isso que a carta de Tiago ela é tão necessária para onde existe dispersão, para onde existem cristãos que estão se distanciando da verdade. Quando Atos fala de um dinheiro que era quase comunitário, comum a todos, porque aquilo que um tinha era do outro, as posses de um eram dos outros, para que todos pudessem estar bem, agora já não é mais.
Agora ele está falando a uma comunidade que tem tudo para si, de bens que são intransferíveis, de algo que é apenas pessoal e particular. A isso nós podemos dizer que é um esfriamento do amor, de um distanciamento de Cristo nessas vidas, nessas comunidades. Podemos dizer assim, então, que os cristãos, naquele tempo de Tiago, eles não estão evidenciando a sua fé. Não apenas falar sobre elas, mas mostrar realmente o que eles creem, em atitudes, no dia a dia. Eles estão distantes de Deus. Até ouvem a palavra do Senhor, mas com o coração cheio de impurezas, eles são então impedidos de compreender a verdade e ser transformados. O coração está repleto de pecado. Isso é uma grande barreira para então nós vivermos com o Senhor, em intimidade com o nosso Deus, e assim podemos evidenciar a fé. As comunidades da dispersão agora possuem apenas uma fé que é do intelecto. Elas estão adquirindo aquele conhecimento, mas é um conhecimento que não leva elas à prática, que não leva elas a sair do lugar onde elas estão, porque o conforto tomou espaço. Para que elas então permaneçam do jeito que estão, permaneçam no lugar onde estão, para que elas não precisem se envolver, que elas não precisem fazer nada para os outros. Acolhimento, cuidados, essa não é mais a preocupação que as comunidades da dispersão estão então vivendo. Se eles tinham um propósito no início, após a ascensão de Cristo, de falar sobre a verdade, isso se perdeu. Ao momento em que eles começaram a se afastar do Senhor. Uma fé que se torna sem produtividade. Uma fé que é dita como morta, porque ela não tem obras. Teriam eles então desenvolvido uma verdadeira fé para chegar a esse momento? Será que uma pessoa que diz acreditar no Senhor por ouvir a palavra de Deus, que não demonstra isso de forma prática, ela realmente acredita em Deus? Porque Tiago vem dizer então, até os demônios creem e tremem. O que é então servir a Deus? Qual é o proveito de uma fé que não nos leva a agir, que não nos leva a evidenciar aquilo que nós estamos dizendo que nós acreditamos? John Stott, certa vez, no livro Mentalidade Cristã, ele menciona um poema escrito por uma mulher da seguinte forma. Ela está dizendo isso a uma pessoa que diz ter fé, que ela chama então de religioso. Ela diz: eu tive fome e tu me formaste um grupo para discutir minha fome. Estive presa e tu te retiraste para a tua capela para orar por minha libertação. Estava nua, questionaste a moralidade da minha aparência. Estive enferma e tu te ajoelhaste, agradeceste a Deus tua saúde. Estava desabrigada e tu falaste do abrigo espiritual de Deus. Estava solitária e tu me deixaste sozinha para orar por mim. Parecia tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou com fome, sozinha e com frio. Está muito perto de nós a realidade do sofrimento, de tantas pessoas que estão hoje precisando de amparo, de tantas pessoas que hoje estão precisando de conforto, de pessoas que em meio à calamidade que estão vivendo, precisam de uma palavra de esperança, de um direcionamento para que elas possam entender que o que elas estão vivendo hoje não é o fim de todas as coisas. Porém, elas não estão encontrando cristãos que estejam evidenciando a sua fé. Porque ainda muitos afirmam crer, mas possuem uma fé sem obras. Uma fé limitada ao intelecto, estão absorvendo conteúdo,
sabem muito de teologia, porque estão aprendendo a palavra de Deus, estão olhando constantemente para aquilo que o Senhor diz nas Escrituras, mas não colocam isso em prática. Estão apenas habitando no lar da espiritualidade, dos cômodos que nós usamos de ilustração, apenas um cômodo, o cômodo do conforto, que se expande e passa até a tomar conta dos outros, onde não é necessário mais se alimentar, não é necessário mais descansar no Senhor, porque o conforto já traz para essa pessoa aquilo que ela tanto precisa. E aí nós temos que nos perguntar, diante disso, se essas pessoas são realmente cristãs. É uma pergunta difícil de ser feita, mas é a realidade que a palavra do Senhor ela traz para nós. Porque que proveito existe nesse tipo de fé? Em uma fé que não leva as pessoas a olhar para aquilo que está acontecendo diante delas. Nós somos então confrontados com a realidade de muitas famílias que perderam seus familiares, né? Seus filhos, pais, irmãos, avós. Enquanto muitas igrejas, muitos cristãos, são incapazes então de olhar com compaixão para eles e entender que eles estão carecendo de um abraço, de um ouvido, de um ombro para chorar. Pessoas que perderam tudo, e elas não encontram muitas vezes cristãos que estão dispostos a conceder a eles uma peça de roupa, uma garrafa de água. E a pergunta que nós temos que fazer para as pessoas que agem dessa forma é: será que não existe recurso? Será que elas não têm condições de conceder um ombro para que eles chorem? Elas não têm condições de dar a eles uma garrafa de água? Ou este é o sinal que Jesus disse sobre o esfriamento do amor de muitos que afirmam ter fé e não demonstram isso na prática? A nossa fé muitas vezes ela é assim. Ela habita no cômodo do conforto. Não saímos dali. Não queremos nos sentir ameaçados. Não queremos nos sentir confrontados com as realidades das pessoas que estão perto de nós, das pessoas que estão perto da nossa igreja, das pessoas que estão perto do nosso estado, daqueles que estão no nosso país, estão sofrendo tanto. Nós permitimos que a inveja, a amargura, o preconceito, os desejos impuros, eles então preenchem os nossos corações, eles tomem espaço onde não deveriam. Isso impede que a palavra do Senhor venha então a encontrar morada em nossos corações, porque nós permanecemos então longe do Senhor. É quase que um abandono completo da fé. É quase que um passo longe da graça. Muitas comunidades cristãs, muitas pessoas que se dizem cristãos estão esfriando, e isso só tende a piorar. O Senhor Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 24, quando Ele disse sobre os sinais do fim. O amor se esfriaria. Pessoas iriam então deixar de mostrar aquilo que elas então dizem crer. Elas vão até continuar atrás do Senhor, como uma grande multidão, mas sem fazer qualquer tipo de diferença na sociedade onde vivem. É por causa da iniquidade do pecado, do que está no coração. Não são capazes então de entender, ouvir para depois falar, ouvir para depois agir, ouvir a palavra do Senhor com clareza, para saber que o Senhor está então direcionando, o Senhor está falando ao coração. Nós somos portadores de uma mensagem muito preciosa, a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma. E quando nós chegamos às pessoas, seja em palavras ou seja em ações, nós estamos mostrando a elas exatamente isso que nós cremos. Exortamos, aconselhamos, nós estamos confortando, nós estamos dando a elas esperança, nós estamos ajudando elas a redirecionar suas vidas para que voltem então para o Senhor.
Mas será que nós temos sido tão intensos na prática quanto na nossa busca em saber? Nós somos conhecidos por esta prioridade do conhecimento. Isso é fundamental, isso é essencial. Mas será que temos sido tão intensos na ação quanto na busca por este conhecimento? Muitos não evidenciam a sua fé porque eles querem continuar servindo ao Senhor sentados ali na sala do conforto apenas. E esta realidade, ela deve ser consultada no nosso coração. Se nós somos aqueles que não querem se envolver, aqueles que não querem olhar para a dor do outro, aqueles que não querem saber o que o vizinho está vivendo, o que o familiar está passando, qual é a dor que as pessoas estão sentindo, vamos ignorar então esta realidade. Muitos que são capazes de trazer discussões em meio à igreja apenas por causa de recurso financeiro. Você vê quantas igrejas estão fazendo isso, batem apenas nessa tecla, falam apenas da prosperidade, mas quando a dificuldade do outro está para surgir, elas ignoram. Não evidenciam a sua fé, essa que tanto propagam, essa que tanto estão ensinando. Porque não há transformação de vida, né? Não é esta mudança que o Evangelho então faz naqueles que ouvem a palavra do Senhor e o acolhem aos seus corações. Porque a sabedoria que estão buscando não é do alto, como vem dizer Tiago, mas é uma sabedoria humana, terrena. Esta sabedoria, Tiago diz que ela é demoníaca, porque não agrada a Deus, ela desonra o Senhor. Ela afasta as pessoas do Senhor, que elas vão fazer aquilo que os seus corações então estão pedindo. É uma sabedoria que não leva à busca de unidade. As pessoas não querem estar com as outras, não querem nem saber mais dos problemas das outras. E nós vemos isso acontecer. Que proveito existe nesse tipo de fé? Uma fé que não é prática, uma fé que é inútil em meio a aquilo que se vê, aquilo que se vive, em meio às comunidades, né, as cidades, os bairros. É uma fé que não faz diferença. Pois como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras, ela também é morta. E em meio então às perseguições que vivem os cristãos da dispersão, eles são encorajados através de Tiago com este alerta a perseverar. Porque eles se afastam então daquela comunidade que dava para eles o suporte diário, que ensinava, onde uns estavam com os outros constantemente. Ao momento em que eles se afastam, eles passam a ser provados. E é por isso que Tiago começa com esse assunto na sua carta. As provações que eles estão vivendo são apenas um momento para que eles possam amadurecer na sua fé. Se necessário for, vocês serão contristados com várias provações. É um momento de transição. Tiago está dizendo então à igreja do Senhor que estava dispersa: perseverem, não deixem a fé de vocês esfriar. Eles serão então capazes de vencer quando eles entenderem que o Senhor está no controle de toda a situação, inclusive da perseguição, inclusive das dificuldades e provações que eles estão passando neste exato momento que a carta então está sendo direcionada. Ao manter-se firmes nas provações, eles amadurecem. Eles se recordam que é a sabedoria do alto que fortalece as suas vidas, que os encoraja, que os consola nos momentos de maior tristeza. É a sabedoria do Senhor que vai transformar as suas vidas. Daquilo que eles estão vivendo naquele instante, com todo o desespero, com todo o medo, porque agora estão afastados, vão viver um novo contexto, o Senhor então os orienta através de Tiago para que eles não abandonem o caminho, que eles continuem buscando aquela palavra que lembra que eles são pecadores, mas que lembra que eles estão num processo de restauração. Como um espelho, quando nos colocamos perante ela, que nos mostra quem nós somos, assim a palavra do Senhor está sendo lembrada aos cristãos da dispersão, que ela está agindo neles.
É ela quem vai remover a inveja, a amargura. É ela quem vai curar as feridas que causaram as divisões. É ela quem vai então trazer a possibilidade deles abandonarem os seus próprios desejos e voltarem os seus olhos fixos ao Senhor Jesus, à cruz. Deus encoraja os cristãos da dispersão a viver a fé. Eles aprendem, eles ouvem, eles estão uns com os outros, lendo a palavra do Senhor, testemunhando, mas quando eles vivenciam, quando eles colocam isso na prática, é o momento então que eles podem se recordar quem é o Senhor e como o Senhor está agindo neles. Isso é feito no dia a dia. Isso é feito no contato que eles têm agora com as novas comunidades. Isso é feito agora no contato que eles têm com as novas necessidades. Isso é transformação de vida que os cristãos da dispersão passam então a ser encorajados a viver, a sair do cômodo do conforto para viver aquilo que o Senhor está falando aos seus corações. Quando eles se alimentam, quando eles descansam no Senhor, confiando no seu poder, na sua capacidade então de remover a tristeza de um momento de perseguição, para que eles continuem as suas vidas. Esta é a fé. Essa é a fé, então, que Tiago vem dizer a esses irmãos, a fé é a mesma que habitou no coração de Abraão, que justificou Abraão diante do Senhor, apesar de suas falhas, como um pecador, como qualquer outro. Uma vez que ele acreditou no Senhor, em suas promessas, ele então pôde evidenciar a sua fé. Justificado por meio da fé, ele vivenciou isso, ele demonstrou isso, colocando então diante do Senhor o seu próprio filho para ser sacrificado, evidência de fé. É mostrar diante da circunstância, da necessidade, até mesmo da dor que estava prestes a vir, que ele então confiava que o Senhor seria aquele que providenciaria o holocausto naquele instante, o animal para servir de holocausto. Ele está mostrando então que Abraão, ele, mesmo antes de ter a clareza de que ele havia sido salvo pelo Senhor, pelos conceitos que ele ainda não tinha a certeza do que eram, ele já acreditava no Senhor. Ele já estava salvo, justificado pela sua fé. Fé que estava sendo vista nas suas atitudes. Da mesma forma como ele vem dizer o que Raabe faz ao acolher aqueles homens, os espias. Ela só o faz porque depois no diálogo que ela tem com eles, ela fala: eu ouvi falar sobre o Deus de vocês, o quanto ele é forte, o quanto ele é poderoso, o quanto ele fez então os outros reis perderem as batalhas. Ela só acolhe eles porque ela já acreditava no Senhor. É evidência de fé. O Senhor está encorajando os cristãos da dispersão a viver a fé. Uma fé que é vista no dia a dia, por causa da transformação que o Senhor já fez no interior, por causa do precioso sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz. A promessa que Abraão tinha, ainda não tinha clareza de como ela seria então cumprida, que Raabe tinha pelos profetas, pela palavra do Senhor, ao qual ela ainda não sabia com clareza o que viria a ser, mas ela confiou. Esta fé, a fé sem fingimento, a fé que nós podemos então revelar, que ela é cheia do conteúdo da sabedoria que vem do alto. Não é direcionada pelas nossas vontades, não é direcionada então pelas nossas ações, pelo nosso intelecto, né? Aquilo que nós então queremos para nós. Certa vez o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse: a graça é causa de nossa salvação, a fé, o instrumento da salvação, as boas obras, a evidência da salvação. E o mesmo diz então a Confissão de Fé de Westminster: estas boas obras, feitas em obediência ao mandamento de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, aquela que o Senhor nos traz em sua palavra, porque ela vai nos mostrar quem nós somos, ela vai mostrar a nós o caminho.
Através do Espírito Santo, o Senhor está concedendo a nós a sabedoria para podermos não só ouvir, mas compreender aquilo que Deus está trazendo ao nosso coração, para nós lutarmos contra as nossas vontades e assim honrarmos ao Senhor com as nossas ações, com as nossas palavras, e evidenciarmos a nossa fé para com aqueles que estão perto de nós, aqueles que tanto estão necessitando. Certa vez um grupo de jovens conheceu um homem chamado José. Morava nas ruas, ele não tinha condições de comprar roupas, não tinha uma casa para morar e por isso não tinha condições de manter a sua higiene pessoal. Este homem era visto então como um bandido pelas pessoas. Era aquele que estava marginalizado, ninguém olhava para ele, ninguém estava ali querendo ouvir as suas necessidades, ouvir as suas dores, e este grupo de jovens então se aproximou dele. Eles levaram este homem para que ele pudesse sentir por um instante apenas um pouco de dignidade na sua vida. Eles o levam para que ele pudesse melhorar a sua aparência. Dão a ele roupas novas, sapatos novos, dão a ele uma possibilidade de ter alguns minutos de um banho, uma água quente, ele poder então buscar a sua higiene como ele tanto conhecia. O desejo desse homem era voltar a ter uma vida digna, uma vida comum como todos os outros. Quando ele recebe esse auxílio, ele passa a ter então de novo essa possibilidade. Eles auxiliam ele para que ele mude a sua vida. Ele agora em boas condições volta a ser visto pela sociedade, volta a ser ouvido, suas dores, suas necessidades. Agora as pessoas querem conhecê-lo, querem saber quem ele é. Ele encontra uma mudança, ele encontra um emprego, ele é uma nova pessoa. A partir da ação de alguns jovens que estavam dispostos a evidenciar a sua fé. E este homem, por entender o que foi feito nele, ele passou então a olhar com mais atenção aos outros que também precisavam da mesma forma como ele. Ele passou a servir como um agente transformador no lugar onde ele estava, para que outras pessoas pudessem voltar a ter esse pouco de dignidade que eles eram então capazes de conceder, para que a esperança voltasse aos corações. É uma atitude tão simples, mas é uma atitude que nos exemplifica o que é sair do cômodo do conforto da nossa espiritualidade, para nós podermos então evidenciar a nossa fé. Nós vemos hoje tantas pessoas que estão sofrendo. O que é que você pode fazer por elas? Até onde você pode ir para ajudá-las? Nós estamos vendo aí o Rio Grande do Sul com muitas chuvas ainda, que voltou, a chover nas cidades. O que é que nós podemos fazer por eles? Você pode ir até lá, servir como um voluntário. Você pode orar por eles. Você pode colaborar com eles financeiramente, de acordo com as suas posses, nas suas condições. Você pode entrar em contato com alguém que mora no sul e você pode então falar a eles sobre Cristo Jesus. Até onde você pode ir? Deus nos encoraja a evidenciar a nossa fé, porque através da evidência da nossa fé as pessoas vão entender o que é a esperança que nós então tanto ensinamos. Quando nós evidenciarmos a nossa fé para todos aqueles que nós conhecemos, nós vamos então encontrar esta rede de pessoas, onde a chama da esperança brotou em seus corações e elas querem passar isso adiante. A chama da esperança por meio de Cristo Jesus, que começou no nosso coração em algum momento, e ela pode passar aos outros pelo nosso ensino e pelas nossas ações. É o amor de Cristo Jesus que faz isso em você, que te incomoda, para que você não fique no seu lugar, para que você faça alguma coisa dentro das suas condições, dentro daquilo que você pode fazer. Faça. Demonstre o amor de Cristo. Revele às pessoas a fé que está no seu coração.
o intelecto que o Senhor está te dando, o conhecimento sobre Jesus, sobre um Deus de esperança, mostre a este mundo. Mostre às pessoas para que elas possam então viver com o Senhor, para que elas possam encontrar o caminho da eternidade em Cristo Jesus, assim como você então o encontrou. Que Deus nos abençoe e nos use em meio a este tempo de calamidade, como igreja, como povo do Senhor, para ser um povo diferente. Como diz a palavra do Senhor, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do nosso Senhor, chamados então para manifestar as obras de Deus neste mundo, testemunhar do poder do Senhor através das nossas vidas, que você então possa servir ao Senhor desta forma, levar às pessoas o Evangelho, nas palavras e nas ações. Se algum instante a sua fé foi considerada morta, que a partir desta noite você faça a diferença, que você mostre ao Senhor o seu amor a Ele, na sua vida de obediência. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, para nós colocarmos primeiro o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor então continue nos moldando pela sua palavra, que Ele continue nos exortando através da verdade que nós lemos, ouvimos, e assim Ele nos conduza para honrar a Ele, em palavras, em ações. Mas vamos clamar por todos aqueles que sofrem, para que o Senhor com misericórdia interrompa o seu sofrimento, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo o sustento que eles tanto precisam neste momento. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra vem de encontro aos nossos corações, vem de encontro a Deus, a necessidade da Tua igreja nesta geração, Senhor, de evidenciar a fé. E é por isso que nós colocamos em primeiro lugar o nosso coração diante do Senhor. Se algum de nós, ó Deus, deixou de se alimentar da Tua palavra, de buscar o fortalecimento no Senhor, que o Senhor pela Tua graça venha ao encontro dos nossos corações e nos exorte, nos conforte, desperte a cada um de nós, Senhor. Nós queremos servir ao Senhor, queremos honrar ao Senhor com as nossas palavras e com nossas ações. Peço a Ti, ó Deus, que venha transformar a Tua igreja, transformar o Teu povo, para que no lugar onde estão inseridos, cidade, estado ou país, possam fazer diferença. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor que use o Teu povo para que possa iluminar, ó Deus, a vida daqueles que estão em calamidade neste tempo, muito mais do que o mundo está fazendo, Senhor. Que o Senhor desperte, ó Deus, as igrejas desse tempo, no nosso país. Desperte os Teus servos, ó Deus, para que eles possam evidenciar a fé. E que ao passar dos tempos as pessoas possam olhar para trás e dizer o que o Teu povo fez, o que o Teu povo, ó Deus, se dispôs a mostrar nas ações, Senhor. Mas também colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida desses que estão sofrendo, que ainda estão chorando pela perda dos seus familiares, que estão, ó Deus, chorando quando vem a chuva voltar, porque estão com medo de tudo acontecer novamente. Nós clamamos por esses corações que estão, ó Deus, sofrendo, que o Senhor, ó Deus, venha com Teu Espírito Santo trazer o conforto, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha trazer o sustento, o descanso, o alimento que as almas dessas pessoas estão precisando nesse instante, ó Pai. E que o Senhor continue, ó Deus, usando o Teu povo que está espalhado por todo este país, está espalhado por todo este mundo, para que eles possam, ó Deus, levar esta mensagem do Evangelho, a mensagem que vai preencher esses corações, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, gratos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor, de poder, ó Deus, ver, ó Deus, pessoas sendo transformadas pelo poder do Senhor, mesmo e apesar de toda a dificuldade, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que vai preencher os seus corações. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações vindas do Espírito Santo do Senhor estejam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor que está espalhado por toda a terra, hoje
e sempre. Amém.